no Instagram. Bem-vindos, gente. Bem-vindos quem está chegando para nossa live, a última live do ano e hoje a de número 154. Comunicação não violenta e relacionamentos. O que será que a comunicação não violenta tem a ver com os relacionamentos? Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando? Agora sim, agora sim. Bom, então, eu queria falar um pouquinho com vocês desse assunto super importante, que é a comunicação não violenta, a maneira da gente se comunicar. E lembrando que a nossa última live deste ano, quero agradecer em primeiro lugar as pessoas que compartilharam, as pessoas que me enviam perguntas, dúvidas para eu responder no canal do YouTube, que sai toda segunda-feira. Quero agradecer aos meus maravilhosos pacientes, né? A esse ano, os grupos de estudo que eu tanto participei, tudo, e que estamos com força total ainda. Então, eu quero agradecer as pessoas que estão contribuindo com o meu trabalho e assim eu poder trazer mais conteúdo aqui para vocês. Então, já quero... Eu coloquei um post lá avisando dos links que eram diferentes, porque quem acompanha meu trabalho tá achando que tá maluco, não tá maluco não, né? Mudei os nomes estou mudando, né, gradativamente os nomes das redes sociais, né, para Paula Freitas Psicóloga, né? Então tá saindo o Espíndola, eu tô ficando só com Freitas, que é o meu nome de origem, e assim, então ninguém tá maluco não, tá? Vai continuar o mesmo trabalho, tudo, só os links que estão mudando um pouco. Inclusive eu gravei um stories que eu vou postar amanhã, tá? Falando dessa mudança aí das redes sociais. Vou colocar no canal do YouTube de hoje, a live de hoje, alguns novos links que eu já consegui arrumar. Então vou aproveitar esses dias de férias também, que nem eu falei pra vocês semana passada. Vai continuar com as dicas de autocuidado, vou continuar com essas dicas, tanto no mês de janeiro quanto aqui. Volto com os vídeos e os textos sobre relacionamentos a partir do dia 17 de janeiro. Mas na segunda semana de janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho de conteúdo para vocês sobre a campanha Janeiro Branco, que é pensando na nossa saúde mental. Porque eu quero que vocês lembrem, gente, que Janeiro Branco não é só no mês de janeiro que a gente tem que pensar nessa campanha, investir na nossa saúde mental, né? A gente tem que pensar em investir na saúde mental o ano inteiro, para aí sim, em janeiro, conseguir... preparar as nossas metas realistas para aí assim conseguir trabalhar isso conosco. Então a gente tem que estar bem com a gente, trabalhar isso durante o ano inteiro para depois ir colhendo os frutos no decorrer do ano. Não é só, vamos ver o que eu consegui, o que eu não consegui, reavaliando o ano inteiro o que eu posso melhorar, o que eu tenho para fazer. Tomar suas decisões, as melhores decisões são cabíveis para vocês. Esse ano também tomei decisões super importantes na minha vida. Quem me acompanha sabe que este ano me separei. Assim, são decisões que a gente tem que pensar, refletir muito, ver as vantagens, as desvantagens, os prós e os contras e mergulhar em si. Porque olha, gente, lembra que eu falo para vocês? A nossa felicidade, ela tem que ser um processo contínuo. Eu não posso pensar em ser feliz amanhã, então eu tenho que pensar em ser feliz hoje e sempre, tá? Então sejam todos muito bem-vindos para nossa live, então, comunicação não violenta e relacionamentos. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre a comunicação não violenta, falando nisso, eu vou disponibilizar para vocês. Quem é inscrito no meu canal do YouTube, corre lá para não perder, porque tem a reflexão do livro da comunicação não violenta que está no canal do YouTube. É super importante vocês assistirem, porque eu dou um apanhado geral do livro e também ponho o plano de ação, que são aqueles exercícios lá para vocês colocarem em prática o autoconhecimento de vocês. E no final dessa live de hoje, vou dar um spoiler do ano que vem, de um projeto que eu estou montando para vocês que está imperdível,
tá? Então vamos ver o que é a CNV, que é a comunicação não violenta. Vocês vão ouvir muito falando de CNV, que é a abreviação que tá usando aí, todo mundo tá usando essa CNV. Então, se você escutar o que é CNV aí, o que tanto falam de CNV? É a comunicação não violenta, tá? É uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração, tá? Então, eu tô ali de coração aberto para poder me comunicar, para poder me conectar com as pessoas. É uma maneira de eu concentrar a atenção naquilo na maneira que eu estou falando, como eu estou falando, para quem eu estou falando, e a reciprocidade, né? É a pessoa que também está escutando ter essa CNV com ela também. E a importância da CNV porque a gente não pode deixar de pensar que existem 4 componentes que são fundamentais para que ocorra a comunicação não violenta: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Esses são os componentes essenciais da CNV. E por que isso? O que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer a nossa vida. Vou repetir essa frase, hein? O que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer a nossa vida. Isso sim é comunicação não violenta. Então eu tô pensando nesses 4 componentes para eu poder me comunicar com os outros e também comigo mesma. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se comunicar com alguns julgamentos, né? Às vezes a gente traz alguns julgamentos moralizadores. Que são isso? Aqueles julgamentos que eu vou atrás da moral, dos meus tabus, dos meus mitos, das minhas crenças. Lembra que eu falei pra vocês da tal da bagagem lá, da mochila? Que os pais vão enchendo as nossas mochilas e aí depois, se você não resolver abrir a sua mochila... Isso faz parte do autoconhecimento. Você estar disposto a abrir a sua mochila e ir tirando as coisas que já não cabem mais, tá? Os seus pais fizeram isso, os seus cuidadores, tudo na melhor das intenções de querer ajudar, encher a mochila com os valores que eles acreditavam, com os princípios, tudo. Só que veio junto alguns tabus, algumas crenças e crenças limitantes que a gente acaba alimentando, né? E aí eu não consigo encarar isso de uma maneira saudável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos moralizadores, né? Com falsas comparações, né? Então, porque quando a gente começa a comparar, a gente bloqueia a compaixão, porque eu não tô preparado. Lembra que eu falo pra vocês? A comparação é o tiro assertivo, minando a sua autoestima. Quando eu começo a me comparar. E vou te falar uma coisa, viu? Muitos pacientes meus que estão com problema de autoestima estão saindo, assim, tem medo de ficar nas redes sociais. Por quê? De ficarem se comparando com as pessoas. E lembra, gente, quando a gente vê, né, a família Margarina, né, nas redes sociais, tudo. Lembrando, né, gente, que não existe relacionamento perfeito, não existem pessoas perfeitas. Então a gente fica idealizando aquele amor romântico, aquele amor idealizado mesmo, né? Que não é o que foge da realidade, né? Então a gente tem que estar atento nisso. Então, e negação da responsabilidade, né? Então eu tenho que aprender a assumir as minhas responsabilidades, sim, nos meus relacionamentos, nas minhas relações com as pessoas e ver o que é importante pra mim. Lembra? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Isso tudo é a maneira que eu tenho para me comunicar com os outros, tendo uma compaixão, acolhimento, empatia, né? Então eu tenho que ter esses princípios para poder trabalhar a CNV. Então vamos falar um pouquinho agora dos sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimento que nos permita, olha só, gente, nomear ou identificar de forma clara e específica as nossas emoções. Porque as nossas emoções, ela nos conecta mais facilmente com os outros. Então, se eu tô conectado com a minha emoção, eu tô ali preparado para receber a minha emoção, aceitar ali, acolher a minha emoção, eu consigo me conectar melhor com as pessoas. Isso é muito importante, porque ao
ao a gente nos permitirmos ser mais vulneráveis, às vezes as pessoas têm medo de demonstrar sua vulnerabilidade. Gente, e lidar com a nossa vulnerabilidade é autoconhecimento puro. A gente tem que entender que a gente não é capaz de abraçar o mundo, de dar conta de tudo. Às vezes a gente está mais frágil e tudo bem. Qual o problema de eu lidar com as minhas vulnerabilidades? Saber que eu não sou capaz de tudo, tá? Não sou capaz de tudo, então eu vou me acomodar, vou me acovardar? Não, eu vou enfrentar. Tá? Então, sim, eu vou encarar essa minha vulnerabilidade e trabalhar isso. O que eu posso fazer para melhorar? A partir das minhas dificuldades, então eu vou aprimorando e melhorando a minha comunicação comigo e com os outros. E existem quatro maneiras da gente receber as mensagens, né? Culpar nós mesmos. Então, você recebe alguma mensagem de alguém, então, ou você culpa a si mesmo, então você toma como algo pessoal, né? Então, você escuta apenas com aquela acusação, com crítica, e a gente aceita os julgamentos da outra pessoa, e aí o que a gente faz? A gente se culpa. Isso, então, é um desastre contra a CNV. Culpar os outros, então, ou eu me culpo, ou eu acabo culpando os outros, que aí eu faço o quê? Faz eu sentir mais raiva, né? E a raiva ali dispara quando eu começo também a culpar os outros, porque eu não consigo lidar com os sentimentos dos outros. Então, eu começo a ter raiva daquela situação. Escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades. Nos conscientizamos de que o nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que os nossos esforços sejam reconhecidos, tá? Então, se eu fico muito centrada ali na minha mágoa, todo mundo tem que ver o que eu tô sentindo, tudo. Se eu foco muito aqui na minha mágoa, fica mais difícil de eu conseguir me conectar com as pessoas. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Então, aceitamos as responsabilidades em vez de culpar as pessoas. Então, vamos pensar um pouquinho. É mais fácil eu culpar os outros ou culpar a mim mesmo do que eu parar e ver por que aquela pessoa está pedindo algo, né? Qual é a necessidade que aquela pessoa tem de estar me pedindo algo? Então, eu tenho que avaliar isso, porque a gente cai numa escravidão emocional. Tá, Paula? Escravidão emocional. Nossa, que pesado isso. E como eu consigo me libertar, então, Paula, dessa escravidão emocional? Então, a gente vai trabalhar nessa libertação emocional. É fácil? Lógico que não. Não é fácil. Lidar com as emoções, gente, não é fácil, não é verdade? Então, a gente tem sim que aprender a lidar com as nossas emoções de uma maneira assertiva. E aí, ele coloca 3 estágios, né? Marshall coloca 3 estágios lá no livro dele, que é a melhor maneira de você trabalhar essa libertação emocional. O primeiro estágio é quando a gente está naquela escravidão mesmo, quando nós vemos nós mesmos como responsáveis pelo sentimento dos outros. Olha só, gente, eu não sou responsável pelo sentimento dos outros. Tá? Eu sou responsável pelos meus sentimentos, não pelo dos outros. Eu não tenho esse poder de ser responsável pelo sentimento dos outros. Cada um que tem a sua própria responsabilidade com aquilo que está sentindo, que está pensando, né? Na maneira que está agindo, para assim conseguir atingir os seus resultados. E o segundo estágio são os sentimentos de raiva. Olha aqui como que vem lá com a parte lá de se comunicar, né? A gente não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. Então, o primeiro estágio é você perceber que eu não sou responsável pelos sentimentos dos outros. E o segundo estágio é você perceber que você não é responsável por isso. Você ter a clareza disso. E o terceiro estágio é a libertação emocional, porque nós assumimos as nossas responsabilidades pelas nossas intenções e pelas nossas ações, que de nada adianta, né, gente, de tanto eu ter tantas intenções, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo, e a gente não agir, não entrar em ação. Então a gente precisa sim ter clareza, discernimento do que eu quero para mim, e aí sim batalhar e correr atrás. Então, qual é a minha intenção? O que eu pretendo? Eu pretendo isso, isso, isso. Então, como eu vou fazer isso? Ação. Por isso que eu sempre falo para vocês, nas reflexões lá eu dou plano de ação, que nem
todos os meus pacientes sabem, no final da terapia tem sempre o plano de ação para você trazer na próxima sessão seguinte, que a gente vai trabalhar isso. A pessoa ela tá em ação, pensando naquilo a semana inteira, até a próxima sessão. E quando ela volta para a sessão, a gente vai trabalhar em cima disso. O que conseguiu? Qual foi o seu plano de ação? O que tá fácil de atingir? O que ainda falta? Quais são as buscas? Por isso que é fundamental, gente. A terapia, eu falo sempre para os meus pacientes, ela não é os 50 minutos que tá ali comigo. A terapia, ela tem que perdurar a semana inteira dentro da gente, né? Porque a hora que você tá ali, você tá lá comigo ou conversando, mas na hora que você tá sozinho também, você tá se trabalhando. Tá trabalhando esse autoconhecimento aí, né? Que é fundamental a gente se descobrir e muitas vezes até se redescobrir. Às vezes a gente vai se anulando e na terapia a gente se abre para a vida. A gente abre novos horizontes, abre novo leque pra gente começar a ver outras oportunidades na nossa vida, né? E aí pedidos... assim, lembra que eu falei para vocês da importância do pedido? Então, quando a gente pede algo como uma exigência, a pessoa... Pedido é diferente de exigência, tá? Então, assim, se eu peço algo para alguém como uma exigência, a pessoa ela tem duas opções. A pessoa que eu tô pedindo ali. Ou ela vai se submeter àquilo que eu tô pedindo, ou ela vai se rebelar. Opa! Tô fora, não quero isso aí não, isso aí é com você. Então, a pessoa ela tem essas duas opções quando você faz como uma exigência, tá? Então, o pedido, ele não pode ser uma exigência. Por isso que a gente tem que trabalhar, sim, as nossas emoções para ver a melhor maneira de se comunicar com os outros. O pedido é quando a pessoa que pediu oferece em seguida a sua empatia para com as necessidades da outra pessoa, tá? Então eu tô pedindo algo, mas ao mesmo tempo que eu tô pedindo algo para aquela pessoa, eu tô usando a empatia, tô vendo como que ela tá, como que ela recebeu aquela informação, aquele meu pedido, né? Então lembra, observar, né? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então eu tenho que estar atento. E isso através da empatia, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente se conectar com as pessoas. E uma coisa muito importante que a gente tem que lidar é a apreciação, né? Apreciar a vida, a beleza, né? Você já agradeceu hoje simplesmente o fato de estar vivo? Né? De poder estar aqui comigo, de ter uma conexão com a internet, de estar aqui. Olha quantas pessoas que não conseguem isso, né? De ter, e vou falar uma coisa para vocês, se você está assistindo essa live aqui comigo, ou está assistindo no replay, ou quem está ouvindo nos podcasts, que você está conectado consigo, ou pelo menos está tentando se conectar consigo, né? Porque estou me permitindo viver isso e correr atrás, ir em busca de mim mesmo, que é fundamental, né? A gente está preparado para a gente se ouvir, escutar os outros e ver o que é importante aquilo que tá falando para mim. Por isso que eu falo sempre para vocês, a minha missão aqui é de estar plantando sementinhas dentro do coração de vocês. Sabe? Porque eu tenho certeza que se você tá aqui, se você entrou nessa live, se você tá ouvindo no replay, se você tá escutando no podcast, é porque você estava se importando consigo. E essa maneira de se comunicar de uma maneira não violenta, né? Então vamos pensar na nossa apreciação. A gente tem 3 componentes da apreciação. Primeiro, as ações que contribuíram para o nosso bem-estar. Então, o que eu deixei para contribuir com o meu bem-estar? O que eu deixei com isso? As necessidades específicas que foram atendidas, tá? Então, eu tinha uma necessidade e ela foi atendida. Como que essa necessidade foi atendida? E a terceira são os sentimentos agradáveis gerados pelos atendimentos dessas necessidades. Então, para eu poder me comunicar de uma maneira não violenta, eu tenho sim que estar atento nos 4 componentes: observação, sentimentos, necessidades e pedidos, tá? Tá, Paula, e o que a CNV tem a ver com os relacionamentos?
Tudo, né, gente? Tudo. A maneira que eu me comunico, que eu peço algo como uma necessidade, o pedido mesmo, a maneira que eu vou pedir algo para alguém, né, tem que ser com um diálogo. Além de você ter a clareza dessa comunicação não violenta, de você estar preparado para lidar com essa situação, num diálogo assertivo, num diálogo produtivo, né, mas para ter esse diálogo, ambos têm que querer, né? Porque às vezes a gente tá tentando comunicar para o outro algo importante pra gente, tudo, mas o outro não tá ali preparado para ouvir, né? Porque ouvir, a pessoa tá ouvindo lá porque ela não tá surda lá, ela tá te ouvindo. Mas será que ela tá realmente escutando? Avaliando o que é importante? Né? E aí, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês que me pediram, que não deu tempo de eu falar na live passada, é aquele negócio da gente desconstruir, né, o relacionamento de conto de fadas. Por quê? O relacionamento de conto de fadas, gente, ele nos leva a imaginar relações perfeitas. Lembra que eu falei pra vocês? Não existe pessoas perfeitas, não existem relacionamentos perfeitos. Todos nós somos seres humanos, todos nós erramos. Né? Agora, ficar permanecendo sempre no mesmo erro também não dá, né? A gente tem que aprender com isso, né? Ter resiliência. E o quê? E saber lidar com as nossas imperfeições, com as nossas vulnerabilidades. Lembra que eu falei pra vocês? Então, podem reparar, os contos de fadas sempre termina com final feliz. Lembra que eu falei pra vocês da felicidade? A felicidade, ela tem que ser um processo constante. Eu não tenho que pensar na minha, eu quero no futuro ser feliz. Não. O futuro lá, você vai ser feliz se você tá plantando coisa aqui também. Se você tá regando aqui a sua hortinha da sua felicidade. Né? Porque aí eu já vou colhendo coisas agora. Também, eu vou plantando e já vou colhendo agora. Porque a felicidade, ela tem que ser um processo constante. Eu tenho sempre que estar em busca daquilo. Para poder me agradar. Né? Então, trabalhando a minha autoimagem, trabalhando a minha autoestima, a minha autoeficácia, o meu autoconhecimento. Meu amor próprio, minha autoconfiança, a autocrítica, tomar muito cuidado com as autocríticas exageradas. E por que isso acontece? Muitas pessoas se envolvem em relacionamentos, tudo falam, não deu certo. Certo deu, né, gente? Deu o tempo que tinha que dar. Mas, às vezes, a gente fica idealizando um amor romântico. Né? E quando eu falo, muita gente às vezes até se assusta quando eu falo que só o amor não sustenta nenhum relacionamento. Não sustenta não. Sabe aquela história do amor, uma cabana? Gente, é lindo, é que nem a metade da laranja, alma gêmea, tudo é lindo isso em poesia, em música, né? Mas ali na realidade só o amor não sustenta. Relacionamento amoroso é muito mais do que isso. E não adianta eu ficar idealizando. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse amor romântico, esse amor que é idealizado, porque às vezes a gente idealiza, cria tantas expectativas e acaba se frustrando, né? Então é importante a gente estar convicto disso, né? Pra gente perceber que jamais, gente, eu vou arrumar alguma pessoa pra mim que tenha que me completar. Não, ela pode me complementar, porque são duas pessoas inteiras, duas pessoas inteiras. E não, eu não preciso completar ninguém, e nem a outra pessoa precisa me completar. Eu preciso me completar. Lembra que eu falo para vocês lá do vazio interior? Lá, o vazio interior, ele só pode ser preenchido por nós mesmos. Não adianta então eu colocar uma baita de uma responsabilidade em alguém, de arrumar um parceiro, uma parceira, para a pessoa me complementar. Olha que baita responsabilidade que a gente coloca nas costas dos outros. Essa responsabilidade é sua. Assume para si. A felicidade é sua. Você que é responsável pela sua felicidade, não o outro. Quando eu coloco a responsabilidade da minha felicidade no meu parceiro, na minha família, nos meus filhos, os pais colocam a missão deles fazerem os filhos serem felizes, né? Não. Cada um vai trilhar o seu caminho, vai trilhar a sua felicidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E a gente tem que... uma coisa importante que eu também não posso deixar de falar, a comunicação não violenta e a maneira de demonstrar afeto, né? Porque às vezes a pessoa acha
que a maneira que eu tenho de demonstrar afeto, eu preciso do outro. O outro, então, ele vai me completar? Não, ele não vai me completar. E eu preciso do toque físico lá para eu me sentir amado? Não, às vezes você pode sentir. Por isso, gente, tem a reflexão lá no canal do YouTube, Paula Freitas, psicóloga, porque eu trago as linguagens do amor lá, que são 5 linguagens do amor. Eu tenho que perceber qual é a linguagem do amor do meu parceiro, qual é a minha linguagem do amor. O que é importante para mim pode não ser importante para o meu parceiro. Né? Às vezes eu estou exigindo algo, meu Deus, mas eu queria que meu parceiro me tocasse mais, demonstrasse carinho, demonstrasse afeto. Para você, a linguagem do seu amor pode ser o toque físico, mas para ele não. Para ele isso pode ser que não seja importante, ele pode ter outras maneiras. Tá? Às vezes ele ser presenteado vale muito mais uma demonstração de afeto. Por isso que é importante. A terapia de casal faz isso, trabalhando essas linguagens do amor para eu aprender. Muitas vezes a pessoa não sabe qual que é a linguagem do amor. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fiz a reflexão deste livro, eu recebi um monte de mensagens de pessoas que falam: Paula, eu não sabia qual era a minha linguagem do amor. E ainda estou em dúvida, tive que assistir o vídeo várias vezes para poder descobrir qual que era a minha linguagem do amor. Né? Porque eu não estou olhando para mim, eu estou preocupado com os outros, olhando para os outros. A gente vive em função dos outros e esquece de viver em função de nós mesmos. Nós somos a pessoa mais importante na nossa vida, tá? Sem sombra de dúvida. Lembra a história do avião lá, gente, da máscara lá? Não adianta eu querer colocar máscara em todo mundo que está ao meu redor se eu primeiro não cuidar de mim. Porque se eu cuidar de mim, colocar máscara para mim, ali eu estou preparado para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Né? Se a pessoa ali, ela tiver alguma dificuldade com a máscara e você tá sem a sua e ficar ali tentando, os dois vão morrerem. Né? Eu cuidando de mim, tudo é mais, sim, eu me amo, eu tô nutrindo meu amor próprio, eu tô investindo em mim, na minha autoestima. Aí sim, eu me amando, aí é mais fácil de eu amar o outro. Porque só eu querer amar o outro e esquecer de mim, gente, e isso não leva a nada. Leva a um relacionamento frustrado, casos de infidelidade, né, que acontece muito. E aí até me pediram até para eu falar um pouquinho do perfil do infiel, né? Então antes de terminar a live aqui eu queria só falar isso para vocês. Vou dar o spoiler ainda, hein, gente? No final da live lá do projeto pro ano que vem aí, que eu tô montando algo bem legal para vocês. O que seria isso? A infidelidade, ela é uma quebra de confiança que tem ali entre o casal. Só que essa infidelidade, ela leva o quê? A gente pensar na deslealdade. O que é deslealdade? Que é essa infidelidade sem o consentimento do meu parceiro ou da minha parceira. Né? Então, quando eu quebro regras, né? As regras que eu combinei ali. Quando eu falo de infidelidade, muita gente fala... Quando eu fiz um vídeo lá, uma live sobre traição, que me falaram: gente, eu nem sabia que existia traição financeira. Existe, gente. Tá? Se eu tô fazendo algo escondido do meu parceiro financeiramente, lembra que eu contei pra vocês lá, que às vezes a gente pode se frustrar? Às vezes você tá lá juntando dinheiro lá, tudo pra vocês construir um objetivo em comum. Aí quando você vai lá ver, cadê o dinheiro? O dinheiro foi usado pelo parceiro, porque ele achou que algo era importante. Só que o que vocês tinham combinado ali, então isso também não deixa de ser uma traição, né? Então a gente tem que conversar, sim, gente, diálogo assertivo, comunicação não violenta. Eu posso falar para as pessoas o que eu quero, o que eu tô sentindo, o que eu pedi também para as pessoas. E como que eu faço isso? De uma maneira assertiva, usando os 4 componentes da comunicação não violenta, né? Observação, sentimentos, minhas necessidades e pedido. A maneira que eu vou pedir é fundamental, tá? Então a gente tem que estar bem claro nisso. Aí me pediram então para eu falar, gente, antes de eu finalizar, o perfil das pessoas infiéis. Ciúme frequente. Porque a pessoa ela tem medo de que o outro faça as mesmas atitudes que ela. Então quando a pessoa ela não ela nunca foi muito ciumenta e de repente ela começa a ter um ciúme descontrolado, então pode observar e avaliar. Será que essa pessoa não está tendo um ciúme neste momento aqui excessivo, uma maneira exagerada
por estar com medo de que o outro tenha as mesmas atitudes. Oscilação de humor, né, demonstra uma certa instabilidade nas emoções, porque a pessoa ali, ela tá naquela emoção ali totalmente perdida, né? Mudança de opiniões e posicionamento ao analisar o relacionamento, buscar a satisfação de suas necessidades emocionais que não foram atendidas. Então, olha a importância das necessidades, né? Então, eu não tenho minhas necessidades atingidas, então, em vez de eu conversar, de ter um diálogo, eu vou atrás de outra pessoa, né? Conseguem perceber como é importante a gente estar atento nisso? Né? E aí me falaram, Paula, por que o homem trai mais, tudo? Estatisticamente, tá? Mulheres traem bastante também, né? Porque às vezes vocês acham que a proporção de que os homens traem muito maior, não, tá? Mas o que? O homem, ele consegue separar mais o amor do sexo, tá? Isso é uma coisa cultural, gente, não é porque a mulher não queira. Ah, Paula, então a mulher nunca quer um sexo casual? Não, gente, que nem eu já fiz uma live aí falando que eu respondi até uma dúvida de sexo casual. Sim, tem homens, mulheres que querem lá sexo casual. Ah, Paulo, você é contra sexo casual? Não sou eu que tenho que ser contra ou a favor. Não sou eu que tem. Se ela tá preparada para aquilo e o objetivo dela é esse, não quero me envolver, eu só quero um sexo casual, tudo bem. Cada um faz o que tá dentro de si, o que quer para si. Mas avalie o que eu quero para mim, né? Então isso que a gente tem que avaliar bem para não se confundir aí, e depois não entrar num desespero total, né? Então a gente tem que sim. Então, lidar com essa questão da infidelidade, eu tenho que saber, será que eu tô preparado para lidar com isso? Eu tô preparado para encarar? Fiquei sabendo dessa infidelidade, tudo, eu fui traída, e agora? Será que eu tô preparado para passar por cima dessa situação? Ah, Paula, você tá mandando eu esquecer? Não, gente, esquecer a gente não esquece. Porque não tem amnésia, né? Só esquece quem tem amnésia. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que reelaborar isso. Porque também eu ficar num relacionamento, sabendo que eu fui traída tudo, e toda hora ficar jogando pro meu parceiro lá de qualquer discussão, isso aí não tem futuro, né? Porque você acaba desgastando todo o relacionamento, né? Então vamos pensar, gente, a gente tem que aprender a se comunicar, né? Olha quantas coisas que a gente aprendendo a se comunicar que a gente pode evitar. Então é fundamental a gente estar preparado para isso, certo, gente? E antes, como eu falei para vocês, eu ia falar aqui da novidade pro ano que vem. Eu sei que tem muitas pessoas que já me perguntaram da roda de conversa, tudo, né? Mas por causa da pandemia, tudo, não deu pra gente fazer presencialmente essa roda de conversa e tudo. E pensando nas pessoas que querem trabalhar o seu autoconhecimento, tudo, se conhecer mais, lidar com as dificuldades, lidar com as frustrações, não criar tantas expectativas, investir mais em si. O ano que vem, tá? Em janeiro não, mas eu acredito que a partir de fevereiro, tá? O ano que vem eu vou criar o grupo terapêutico pra gente mergulhar no nosso autoconhecimento. Paulo, o que é isso, um grupo terapêutico? É uma terapia em grupo online, tá? Tem custo, Paula? Sim, tem custo, mas daí eu vou falar o ano que vem lá pra vocês tudo. Vai ser um preço mensal, né? Vocês vão me pagar um valor mensal e direito a uma vez por semana desse grupo terapêutico. As vagas são limitadas, né? Porque eu quero dar atenção para todo mundo. Vai ter plano de ação, exercícios pra gente fazer, pra gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Então, quem tá aqui na última live do ano hoje já sabe, já vai se programando aí pra gente investir na gente, né? No nosso amor próprio e mergulhar no autoconhecimento, que este é meu objetivo pro ano que vem. Fazer vocês trabalharem esse autoconhecimento. Combinado, gente? Muito obrigado pela participação de vocês durante esse ano nas lives. As pessoas que não conseguem estar aqui ao vivo, mas que assistem, que me mandam mensagem no direct, que me mandam mensagem pelo WhatsApp. O meu WhatsApp sempre deixo na descrição do vídeo do YouTube. Tem lá no Instagram também, na bio. É só vocês me enviarem mensagens, tudo, que eu tô sempre à disposição para vocês. Combinado, gente? Muito obrigado. Peço para vocês compartilhar essa live, assim, mais pessoas vendo essa maneira da CNV, né, da gente se comunicar,
para um futuro melhor, né? E o presente também, porque não adianta a gente só almejar lá coisas boas no futuro e sem a gente estar plantando coisa aqui. Lembra, a felicidade não é lá na frente, a felicidade tem que começar hoje. E como? Investindo em nós mesmos, nutrindo o nosso amor próprio e trabalhando nossa autoestima e nosso autoconhecimento, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Um grande beijo e até o ano que vem com as lives. Como eu falei para vocês, vão continuar as dicas de autocuidado em dezembro e janeiro também. Um grande beijo a todos, gente. Tchau, tchau.